Está no ar. Gente que Fala. O melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunho. Gente que Fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando a partir de agora aqui pela 365, a sua rádio de todos os dias, com as imagens da UOL TV, a TV da internet, nossas redes sociais também no ar, Instagram, Facebook, tem ainda o nosso canal no YouTube, e à noite, a partir das 10 horas, a retransmissão da rádio, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. O nosso convite, a partir de agora, pela próxima hora, você fica com a gente, curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Sua interação também é bem bacana. Faça perguntas aos nossos entrevistados. O WhatsApp é o 973350038. Mais uma vez, 973350038. Eu sou Mauro Friesman. Segunda-feira, vamos iniciar mais uma semana, como eu sempre digo por aqui, com saúde, com o empenho e a dedicação de todos. Então, vamos escalar agora os nossos convidados, as nossas convidadas, que vão tratar dos temas propostos nesta edição do programa Gente que Fala. Eu anuncio primeiramente aqui o Tony Mastalhas, ator, publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político. Tudo bem, Tony? Obrigado pela presença mais uma vez aqui no Gente que Fala. Você está bem? Tudo ótimo, Mauro. Graças a Deus, um prazer estar aqui com vocês e dividir essa bancada com gente que eu admiro, gente inteligente. Certeza de que eu vou aprender muito hoje. Muito obrigado pela presença, Tony Mastalha, também aqui retornando ao Gente que Fala, Reinaldo Polito, palestrante, mestre em Ciências da Comunicação, professor de oratória nos cursos de pós-graduação da Escola de Comunicações e Artes da USP. Tudo bem, Polito? Bem-vindo aqui. Tudo bem, Mauro? Obrigado pela renovação do convite. Sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. Polito, autor de dezenas de livros sobre a arte de falar, sobre a oratória. Também com a gente na nossa bancada, a advogada Janaína Pascoal, professora de Direito Penal da USP e ex-deputada estadual. Tudo bem, Janaína? Bem-vinda aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, uma honra poder estar aqui no Gente que Fala, uma alegria compartilhar essa bancada, ainda que à distância. Vamos ao diálogo. Vamos ao diálogo já já. Eu vou anunciar aqui, ela ainda não está presente, mas já já estará na conexão. A delegada de polícia, Rosmarie Correia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Ainda não está por aqui, mas tão logo ela chegue, vai entrar aqui já na nossa conversa, que vamos iniciar a partir de agora com o primeiro tema desta segunda, o primeiro tema da semana. E polêmico, né, gente? O projeto de lei que equipara o aborto em casos de estupro ao crime de homicídio está gerando uma onda de protestos em todo o país, tanto nas ruas quanto nas redes sociais. Na semana passada, a Câmara Federal aprovou a tramitação em regime de urgência dessa proposta, de autoria do deputado federal Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, que pune a mulher vítima de violência sexual, que se submete ao aborto, com prisão de até 20 anos, uma pena maior do que aplicada ao estuprador, que pode chegar a 10 anos. Os defensores do projeto alegam a proteção da vida. Os críticos apontam retrocesso em relação ao direito da mulher interromper a gravidez, mesmo nos casos previstos em lei desde 1940, casos de estupro, por exemplo. Janaína Pascoal, seu entendimento. Bom, é importante trazer essa pauta porque muitas confusões estão sendo feitas em torno desse projeto, na verdade, em torno do assunto, né? O que acontece? Na legislação penal, nós temos algumas situações em que a mulher pode interromper a gravidez, obviamente com a ajuda de um médico, e não ter nenhum tipo de punição penal. Caso de estupro, caso de risco de morte para a mulher e caso de gestação de anencefálico. O que tem acontecido na prática? Muitos casos em que não se tomam as providências cabíveis no início, né? Ou seja, a pessoa foi estuprada, procura o sistema de saúde, já faz a interrupção, deixa-se a gravidez evoluir para fazer um procedimento que é considerado desumano, né? Para fins de pena de morte, para fins de eutanásia de animais, que é
aplicar uma injeção de potássio no coração do feto, né? Então, assim, todo o sistema da justiça criminal foi alterado para que uma mulher que é estuprada, ou mulher, ou adolescente que é estuprada e engravida, procure o sistema de saúde e já faça a intervenção. Então, não tem explicação para levar essa gestação para 6, 7 meses. O que aconteceu antes dessa confusão toda? O Conselho Federal de Medicina baixou uma resolução dizendo que depois de 22 semanas de gestação, ou seja, praticamente 6 meses, não é mais possível fazer esse procedimento que já é proibido pelo Conselho Federal de Veterinária. O PSOL pediu para suspender a resolução e o ministro Alexandre de Moraes, numa canetada, disse que o Conselho teria abusado de poder. Tá? Então, me parece que o equívoco já inicia aí. Se pode terminar com a gravidez num período inicial, que inclusive é mais seguro para a própria mulher, porque que o Supremo Tribunal Federal se meteu com o Conselho Federal de Medicina. Então, já começa daí. O problema é o seguinte, o Congresso quis dar uma resposta, e é necessário dar essa resposta, só que não é qualquer resposta, né? Aí desengavetaram um projeto ruim, um projeto errado, né? Um projeto que equipara situações que não podem ser equiparadas. Eu já conversei com vários parlamentares e disse o seguinte, basta ali no parágrafo que fala que não é punível o aborto feito por médico em caso de gravidez decorrente de estupro, basta colocar, desde que feito até 22 semanas de gestação. Se vocês fizerem isso, algumas palavrinhas ali, vocês solucionam essa briga do Conselho com o Supremo Tribunal Federal. Mas não, decidiram mexer em todo o capítulo, e ao mexer em todo o capítulo, eles estão dando margem para interpretações muito equivocadas dos dois lados, e, inclusive, poucos pró-vida estão percebendo isso. Eles estão criando um perdão judicial que hoje não existe, tá? Está escrito lá nesse projeto que se o aborto trouxer consequências ruins para a mulher ou para quem pratica, porque falou no agente, o juiz pode não aplicar a pena. Então, assim, o projeto é ruim, né, para quem defende as duas pautas. Infelizmente, muita gente está chateada, né, de eu não estar apoiando o projeto, mas na condição de professora de direito, eu não posso apoiar um texto ruim. Né? As pessoas falam das ideias, mas alguém tem que ler o que vai entrar em vigor. Porque o que entra em vigor é o que está escrito no projeto e que sai no Diário Oficial. Né? Se o problema é o aborto em caso de estupro de bebês prontos para nascer, ou seja, em condições de viver fora do corpo da mãe, basta colocar essa restrição das 22 semanas na excludente. Não precisa de nada disso. Não sei se ficou claro que o tema é bem árduo, assim, é técnico, né? Vamos lá, vamos seguir com as demais opiniões. Eu quero trazer aqui para a nossa conversa Rosmarie Corrêa, delegada de polícia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina. Delegada, como vai? Bem-vinda ao programa Gente que Fala mais uma vez. Boa tarde, é um grande prazer estar aqui com vocês. Estava sentindo falta já. Bom, a gente já iniciou aqui a nossa conversa, delegada Rose, a respeito do que está aí na polêmica da vez, que é o projeto de lei que equipara o aborto em casos de estupro ao crime de homicídio, que gerou essa onda, está gerando essa onda aí nas redes sociais, nas ruas, desde a semana passada, quando a proposta passou em regime de urgência na Câmara dos Deputados, o que é ruim também, principalmente pelo fato de que, desta forma, não haverá discussão em relação a esse tema. Sua análise sobre a proposta, né, desse projeto de lei. Eu estava ouvindo a Janaína falar e concordo bastante com tudo que ela disse. Eu queria acrescentar que é um absurdo a gente colocar as mulheres novamente, a pauta das mulheres, novamente em brigas entre Congresso e governo federal, que foi exatamente o que aconteceu. A Câmara resolveu brigar com o Supremo, brigar com o governo federal e acaba trazendo um projeto que só prejudica as mulheres. Aliás, todas as vezes que acontecem situações como essa, o prejuízo vem para as mulheres. Gente, nós estamos falando do aborto permitido em lei.
A Janaína foi muito clara quando ela disse, basta colocar, então, se quer colocar isso, basta dizer que até a 22ª semana. E não fazer tudo isso, tentar equiparar o crime de estupro ao crime de homicídio. Gente, isso é uma barbaridade que está sendo feita com as mulheres. Nós, do Conselho Estadual da Condição Feminina, que eu presido, já nos manifestamos repudiando esse projeto. E por mais que você queira falar, eu sou contra o aborto. Pessoalmente, eu sou contra o aborto, mas eu não acho. Eu acho que cada pessoa, cada mulher tem direito de escolher aquilo que ela quer fazer. Nós não estamos aqui discutindo a liberação do aborto, nós estamos aqui discutindo o aborto permitido em lei. Então, puxa vida, como é que você vota uma urgência de um projeto em menos de 20 segundos e de um projeto no nível desse, sem discussão, sem que as pessoas falem? Quer discutir o assunto? Vamos discutir, vamos abrir para discussão, vamos falar, mas não do jeito que está sendo colocado. Eu acho que isso é um crime que está sendo cometido contra a mulher, ela já está sendo criminalizada duplamente, nenhuma mulher faz aborto porque ela quer, ela tem lá os seus motivos para fazer, principalmente nos casos do aborto consentido em lei. Então, vamos parar de usar a pauta das mulheres quando nós queremos fazer uma briga entre governo federal e Câmara Federal. As mulheres não merecem isso. Nós, volto a dizer, do Conselho Estadual da Condição Feminina, que eu presido, repudiamos veementemente esse projeto. Agora, por que, delegada Rose, a senhora com experiência em parlamento, a doutora Janaína também com experiência em parlamento, colocar as mulheres no meio dessa briga entre o Congresso Nacional e o governo federal? Por que colocar as mulheres? Por que colocar as meninas estupradas, mães tão cedo? Por que colocar a bancada evangélica contra o governo federal? Porque se o presidente Lula veta uma proposta como essa, então ele é contra os evangélicos. Qual é o jogo? O que é que tem por trás disso? Olha, é um jogo muito sujo, desculpe dizer isso, mas é um jogo muito sujo que foi feito pela Câmara Federal, tá? Por alguns deputados da Câmara Federal, que quiseram fazer esse estardalhaço todo, na realidade, eles sabem que esse projeto não vai ser aprovado. Mas o que eles querem? E por alguns deles mesmo. O que eles querem? Não, nós vamos ver agora qual é a posição do presidente com referência a esse assunto. Bem, nós estamos vivendo, né, uma radicalização dos dois lados. Então, eu tenho conversado muito com o pessoal da pauta Provida, eu me considero uma pessoa da pauta Provida, né? Então, eu converso muito com eles para dizer o seguinte: olha, se vocês radicalizarem, a reação vai ser pior. Né? O nosso trabalho tem que ser garantir essa legislação que nós temos hoje, que é uma legislação moderada, uma legislação ponderada. Quando se quer avançar, né, para, por exemplo, tirar esses casos de aborto permitido ou punir de maneira mais gravosa, porque a visão religiosa que eu respeito, ela realmente equipara aborto ao homicídio. Mas nós não podemos misturar. Então, eu tenho alertado. O que acontece é o seguinte: como o pessoal da esquerda radicalizou na pauta, defendendo mesmo essas intervenções muito tardias, e impedindo a investigação do estupro, isso é muito importante de ser dito. A menina, a moça, a mulher, procura o sistema de saúde, diz que foi violentada. Os hospitais não podem notificar a polícia. Eu fiz até projeto de lei na Assembleia para determinar que os hospitais notifiquem a polícia, não para investigar o aborto que é permitido por lei, nem se houve estupro. Vai adotar a palavra da mulher como verdade absoluta, mas vai investigar o agressor sexual, né? Porque hoje o que acontece? A menina é violada, engravida, vai para o sistema, aborta. Como ninguém investiga, ninguém notifica nada para autoridade nenhuma, essa menina volta para o ambiente onde provavelmente ela foi vitimada. Então, como é que esse povo da esquerda está assim tão preocupado com essa mulher vítima, se quando a gente faz projetos para investigar o estupro, eles são contra? Então, é importante ter essa clareza. A gente está vivendo em meio a pessoas, a grupos, que não conseguem entender
que tem que ir para o caminho do meio mesmo. Né? Não dá para equiparar aborto com homicídio, porque isso é na religião e eu respeito, não é na questão legislativa, mas também não dá para dizer que se preocupa com menina vítima de estupro quando não quer que investigue. Né? Inclusive, eu tenho falado que os parlamentares têm que tentar entender o que fazem com esses fetos gigantes. Por que esse interesse em atrasar a interrupção da gravidez? Se todo o sistema é montado para fazer no início. Sabe? São questões muito mais úteis do que ficar com essa pancadaria. Agora, a pancadaria dá like, a pancadaria gera engajamento. Eu não acho que é para colocar o presidente Lula numa situação difícil. Eu penso que é mais essa movimentação mesmo e um recado para o Supremo que, respeitosamente, eu tenho que dizer, tem exorbitado. Não é só nessa temática, é em várias temáticas. Para exaurir aqui a palavra das mulheres, a doutora delegada Rose de volta aqui, tinha caído a conexão, acho que está tudo bem. Isso. Concluiu o seu raciocínio, delegada Rose, e também esse aspecto levantado pela doutora Janaína, dos hospitais não fazerem a notificação, e aí já é uma questão policial, a investigação não vai ser feita. Aí o seu olhar, sua observação, enquanto policial também, doutor. Eu acho isso um absurdo, Mauro. Eu acho que a Janaína, quando apresentou o projeto, eu fui uma das que foi favorável ao projeto dela, inclusive falei com alguns deputados que eu conhecia na Assembleia Legislativa, porque teria que aprovar. Porque, veja, fez tudo, mas não vamos investigar quem é o estuprador consegue sair de maneira tranquila de novo. E você sabe que a maioria dos casos de estupro, principalmente nas meninas, crianças, vem de dentro da própria casa, vem do pai, vem do padrasto. Então, mais do que nunca, você tem que investigar para prender esse cara e tirar ele do seio daquela família, porque senão ele vai fazer isso de novo com essa menina ou com alguma outra menina da família que, porventura, esteja por lá. Então, eu fui favorável ao projeto da Janaína, sempre fui, achando que era corretíssimo o que ela estava colocando. E quando eu digo que eles querem emparedar o presidente, é tudo. São homens legislando problemas de mulheres. Eles não têm noção do que significa ser mulher. Eles não têm noção do que significa uma mulher estuprada. Eles não têm noção do que significa uma menina engravidar. Mas eles, no papel que tudo aceita, eles ficam colocando essas coisas todas que eles acham que são corretas e não são, porque eles não têm noção na realidade do que uma mulher passa numa situação dessa. A partir da sua análise também, delegada, do ponto de vista policial, e essa pena de 20 anos para as mulheres e de 10 anos para os estupradores? Estuprador não tem vez na cadeia. Estuprador, quando entra na cadeia, a gente já sabe o que acontece. Mas veja, olha o absurdo. Qualquer ser humano de média inteligência entende que não é possível que você condene uma mulher a 20 anos e condene um estuprador a 8, a 10. Mesmo que ele chegue na cadeia e a gente sabe o que acontece, você vê o absurdo da situação. Quer dizer, olha, eu confesso para você, eu fiquei tão indignada quando eu vi esse projeto, tão indignada. E como eu, quantas e quantas mulheres e homens também, que se indignaram com essa situação. Tá? Isso não significa que ninguém é a favor do aborto, significa que nós somos a favor de que se respeite a mulher, que se respeite a situação da mulher e que, se tiver que discutir qualquer assunto de mulher, que ele seja discutido pelas outras mulheres que existam no parlamento. Este é um assunto das mulheres, mas é também um assunto dos homens, Reinaldo Polito. A gente tem que se manifestar a respeito. Sua análise. Eu vou colocar a minha opinião aqui. Eu sou contra o projeto. A minha ideia, a minha opinião não bate necessariamente com a opinião do programa Gente que Fala, pode não representar exatamente a opinião da Rádio 365 e dos veículos que nos transmitem, mas eu sou radicalmente contra o projeto. Polito. Bem, é muito raro encontrar uma análise lúcida e isenta como essa que nós ouvimos há pouco. A Janaína, por exemplo, ela fez uma análise como se fosse efetivamente uma analista, sem essa interferência ideológica que passou a existir nesse caso. Porque o que deve acontecer,
e a delegada Rose mostrou muito bem, é questão policial e da medicina. E quando a política se mete no meio, mas com viés ideológico, aí perde totalmente a razão. E a delegada Rose, eu acompanho já há décadas. Eu me lembro que em 1985 nós participamos de um evento, foi extraordinário. Estávamos presentes ali naquela mesa, eu, ela, Jânio Quadros, Eloá, Roberto Cardoso Alves, o Fernando Mauro Pires Rocha Filho, que foi secretário da Saúde aqui em São Paulo. Foi um evento maravilhoso. E já estamos falando em 40 anos, hein, delegado? Há quanto tempo que Ei, estamos aí em contato? é isso, Reinaldo. Eu também me lembro muito bem, olha, de quantos anos nós nos conhecemos, te acompanho sempre também, e nunca me esqueci daquela nossa reunião, com certeza. Foi. E a Janaína, eu participei de uma noite em que ela estava fazendo o lançamento um dos lançamentos da campanha dela, e eu dei uma tietada, tirei uma fotografia com ela que eu guardo com carinho até hoje, viu, Janaína? Que amor, muito obrigada. Uma alegria poder participar aqui, só com gente do bem, gente do coração. Obrigada. Então é isso. Agora, eu me lembro quando o Quércia, lá É. em meados dos anos 1980, ele foi perguntado sobre o aborto. E era terrível aquilo, porque se ele fala que era a favor, ele perdia parte do eleitorado dele, se ele fala que era contra, perdia parte do eleitorado. E ele ficou ali numa saia justa, e quem fez a pergunta sabia exatamente o que estava perguntando, exatamente para que ele ficasse mal com o eleitorado. E ele teve uma saída assim brilhante na época. Ele disse: eu, como católico, nascido em Pedregulho, frequentador de igreja, temente a Deus, evidentemente que eu sou contra o aborto. Agora, como governador, como presidente, tendo que ouvir o que a população deseja, aí sim, como político, eu vou ser obrigado a verificar o que é que a população deseja, quais são as suas aspirações, e vou, evidentemente, partir para esse campo. Então, ele conseguiu ser contra e a favor, sem se prejudicar na época. Sim. Tony Mastaler, seu entendimento. E quando eu destaquei aqui a posição contrária ao projeto, já falei isso aqui em outras situações, a gente está falando de retrocesso. Mas o que é retrocesso? Retrocesso porque a gente está falando de um direito garantido em lei desde 1940, que as mulheres grávidas por estupro, em caso de violência sexual, elas têm este direito. Então, direitos, eles são somados, eles não são subtraídos. Enfim, é disso que estamos falando. Não se trata de ser contra ou a favor, existe aí o debate que está posto, cada um tem a sua opinião. A gente está falando de um direito que a mulher tem quando estuprada, se engravidar, de poder realizar o aborto até ali a quantidade de semanas, o que está previsto em lei. Tony. Eu vou funcionar aqui como um daqueles, aquelas canetas hidrocor, que era da minha época, para destaque de texto, porque assim, meus colegas mataram o tema maravilhosamente bem. Primeiro, é um péssimo projeto, né? Mal escrito, engendrado, uma coisa horrorosa. Segundo, é uma vergonha que pessoas, eu acho, me desculpe, mas que pessoas do sexo masculino fiquem tão envolvidas. É um assunto que, para começar, deve ser decidido pelas mulheres. Não vamos ficar tentando entrar nessa coisa, porque é um desrespeito. Elas entendem bem, a delegada colocou muito claramente, elas entendem muito melhor isso. Nós nunca vamos saber o que é ser mulher se você for homem. Nunca! Nesse país machista, nesse país que tem essa canalice ali dentro, né, das suas ações. Então, assim, ponto. Terceiro ponto que eu acho extremamente importante. A Janaína deu-nos aqui uma aula, né? Assim, eu aproveito o espaço para dizer para a Janaína, pelo amor de Deus, continue sendo assim, porque é tão necessário que esse país aqui escute as pessoas, principalmente as pessoas que têm conhecimento de experiência profissional e de estudo, para que as coisas caminhem bem. Esse país precisa parar de improvisar. Então, é tão necessário para a democracia esse tipo de voz, para a gente ter um equilíbrio das coisas importantes. Agora, sim. O projeto é péssimo, eu fico olhando meus colegas do sexo masculino legislando em cima de assuntos que são da mulher, e para fechar a cereja do bolo,
Ei, Alexandre de Moraes, mais uma vez, vamos nós, mais uma. Muito obrigado, muito Muito obrigado. bem. Vamos passar para o próximo assunto do programa Gente que Fala. Aliás, a gente espera que, no mínimo, aliás, é o que tem que acontecer, que a relatoria deste projeto, desta proposta, seja de uma mulher. Não pode ser absolutamente diferente nada disso. Me permita só uma coisa, eu tenho medo, porque num país que um partido vai para a televisão e faz propaganda, não, eu sou pelas mulheres, tudo, mas aí sai uma ministra do Supremo e é trocada por um homem, quer dizer, você fala uma coisa e faz outra? Que diabo? Pelo menos, vamos lá, uma relatoria de alguma mulher que tenha o equilíbrio e a visão mais alargada. Eu Vamos tenho lá. uma sugestão, tá aqui com a gente. Próximo tema. Em nova rodada de negociação com o governo federal, na última sexta-feira, os professores das universidades e dos institutos federais decidiram manter a greve que já dura mais de 70 dias e alcança 61 instituições, apesar das promessas de revisão da portaria que amplia a carga mínima, a carga horária mínima, né, dos docentes e também da criação de um grupo de trabalho para discutir carreiras. Foi a falta da proposta de reajuste salarial que levou o Sindicato Nacional dos Docentes de Ensino Superior a definir pela continuidade do movimento. Doutora Janaína, sua análise a respeito da greve e das negociações até aqui colocadas, apesar, né, de que de proposta salarial, de reajuste, ainda nada foi falado. Aí é uma questão um pouco ideológica. Agora sim eu vou ser ideológica, né? Eu sou contra a greve, né? Eu sei que é constitucional, que é um direito, então aqui não estou dizendo que seja uma ilegalidade, uma ilicitude, não é isso. Mas seja um governo de esquerda, um governo de direita, né? Quando os professores interrompem assim as atividades, os prejudicados são os alunos, a prejudicada é a educação. Então, óbvio, né, que eu não concordo com a linha desse governo. Acredito que o ministro da Educação tem cometido vários erros, né, como o recuo que ele vem fazendo com relação, por exemplo, à educação à distância, que é uma realidade. Entendo que os professores têm a sua legitimidade para debater, mas já são muitos dias, né, de atividades interrompidas. Quando aconteceram as greves na USP, eu sempre fui crítica a esse tipo de interrupção, seja por parte de docentes, que agora é moda também ter greve de discente, né? Ou por parte de discentes. Então, assim, eu fico muito triste, né? Apoio aí que eles tenham os seus direitos reconhecidos, que tenham lugar, né, para fazer essa discussão, que sejam ouvidos, mas eu não vou mudar minha opinião, porque agora é um governo Lula, um governo PT, né? E agora então eu apoio a greve. Não, eu sou contra a greve, sobretudo quando quem paga é quem está na ponta. Agora, essa discussão, muito rapidamente, ela também me remete a uma reflexão que eu penso que já passou da hora de ser feita, que é de nós olharmos esse modelo, né, de educação muito presencial, muito centrada no professor, sendo que hoje o aluno ele tem uma resistência a estar em sala de aula, né? Então, assim, nós vamos precisar, com a chegada da inteligência artificial, com a necessidade de economia de recursos, com esse envelhecimento da sociedade, as questões das aposentadorias, nós vamos precisar mudar ou pensar em como melhorar esse modelo. Tá? Eu tenho lido bastante sobre universidades abertas, e essa nova mentalidade ela vai de encontro, ou seja, em sentido contrário da cabeça do atual ministro. Né? O atual ministro está liderando um movimento para inviabilizar a educação à distância, sendo que o ideal seria aproveitar esses grandes centros que nós temos, federais, estaduais, públicos, e disseminar o conhecimento. Né? Uma ideia de universidades abertas, alcançando a Amazônia, alcançando Fernando de Noronha e assim por diante. Mas aí é tema para um outro debate. Só quis aproveitar a pauta. Polito, sua análise na condição de docente que você é, da USP, claro, não é uma entidade federal, mas na condição de docente, de pós-graduação, enfim, a greve aí dos docentes das universidades, dos institutos federais, e essa análise da doutora Janaína em relação à ampliação da educação à distância. Perfeito.
Eu penso como a Janaína. A greve é constitucional, é um direito, mas você, quando tem uma empresa privada que faz uma greve, em 15 dias, 20 dias, resolve a questão. Quando a greve de professores de universidades são meses, vai se arrastando, porque não tem nenhum tipo de consequência, ninguém perde nada com isso, os únicos que perdem são os alunos. Eu me lembro que eu dava aula numa universidade e faltavam 3 ou 4 aulas para nós completarmos o curso e fomos apanhados no meio de uma greve. E começou a se estender. Aí eu falei com a coordenação, falei, pega os alunos, leva para a minha escola, nós concluímos o curso na minha escola, eles não vão ser prejudicados. Foi exatamente o que nós fizemos. Então, essa greve que demora demais, em que as pessoas se valem disso para não trabalhar, porque se fosse só para reivindicar, seria justo, para não trabalhar, aí eu acho que tem... Mais uma vez, entra a questão ideológica aí. Não tem nada a ver com aluno, não tem nada a ver com professor, e sim ideologia. Aí não dá certo. E Delegado olha, Arroz? eu Sim. durante um bom tempo fui presidente da Academia Paulista de Educação, e essa era uma discussão recorrente lá nas nossas reuniões. E muitos faziam parte do conselho da academia, ex-reitores, tudo gente, assim, ex-secretários de educação, todos eles assim com muita experiência. E as opiniões se dividiam ali também. As pessoas que achavam que era um direito e que deveria ser exercido, e, por outro lado, pessoas que achavam que existia um abuso disso e que era só uma conveniência de circunstância. Delegada Rose, greve dos docentes dos institutos e universidades federais. Bom, eu, como disse a Janaína, como disse o Polito, a greve é constitucional, mas eu sou frontalmente contra, principalmente quando ela prejudica aqueles que mais precisam. Você imagine 70 dias de greve, esses alunos dessas faculdades federais, né, das universidades federais, estão perdendo o tempo que eles estão perdendo, que eles estão deixando de estudar. O nosso ensino já é considerado um dos piores do mundo, vamos falar a verdade. Nós percebemos que os nossos alunos aqui são colocados, acho que em último lugar em várias coisas. Então, a pessoa faz um sacrifício, sai do seu trabalho, vai estudar, procura estudar e aguentar 70 dias de greve. Eu acho que os professores, por mais que eu respeite o direito deles de reivindicar melhores salários, melhores condições, isso não são só os professores, qualquer categoria tem direito de fazer essa reivindicação, mas não pode fazer essa reivindicação prejudicando outros, no caso, prejudicando os alunos. Eu acho que isso vai trazer um mal muito grande para todos esses alunos, vai ser muito difícil para eles conseguirem recuperar todas essas aulas que eles estão perdendo, e olha que nós nem sabemos aí quanto tempo ainda vai levar essa greve. Os professores, eles não têm nenhum tipo de, vamos dizer, não acontece nada com eles, fica tudo bem, e os alunos é que acabam saindo prejudicados. Eu acho que você tem direito de fazer greve, você não tem direito de prejudicar as pessoas que dependem de você. Muito bem. Tony, eu vou te poupar dessa daqui, eu já vou avançar para o próximo assunto, em razão da hora, até porque no próximo assunto eu vou envolver todos aqui na conversa, porque tem a ver com todo mundo aqui. Programa Gente que Fala pela 365, sua rádio de todos os dias, OTV, TV da internet, também nas redes sociais, nosso canal no YouTube, e à noite, às 10 horas, a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990, de 2 córregos no Centro-Oeste Paulista e também para outras 20 cidades da região. É o seguinte, gente, olha, na política, a habilidade de comunicar de forma eficaz por meio da oratória não apenas influencia percepções, mas também define o sucesso. Oratória não é apenas comunicação, é uma ferramenta poderosa para convencer eleitores e conectar-se com eles, essencial para construir apoio e influenciar decisões. Dominar a oratória significa articular ideias de forma clara e persuasiva. Reinaldo Polito, ano de eleições, muitos pré-candidatos colocando aí os seus nomes para a disputa nas urnas. Tenho certeza que tem uma fila aí na sua escola de gente querendo melhorar a oratória para conseguir conquistar o voto do eleitor. É ou não é? Principalmente quando a eleição para vereadores e prefeitos, eles procuram em maior número, porque deputado geralmente não faz discurso, é muito raro, são pequenas apresentações. Agora,
candidato a prefeito, candidato a vereador, não, esse precisa estar ali do lado. E todos se preparam. Nas últimas eleições, eu e a minha filha Raquel, nós treinamos 150 candidatas do Podemos. Um trabalho maravilhoso. Elas tinham todo o conhecimento, tinham todo o conteúdo, mas precisavam colocar esse conteúdo, esse conhecimento de uma forma a conquistar os votos. E não são esses que estão começando na política apenas. Só para dar alguns exemplos que me permitem, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, foi meu aluno, Baleia Rossi, presidente do MDB, foi meu aluno, Renata Abreu, presidente do Podemos, foi meu aluno. Esse, coitado, hoje está fora de combate, mas o Roberto Jefferson, presidente do PTB, foi meu aluno. Então, os grandes líderes passaram pelo treinamento. Ninguém vai para uma eleição sem se preparar de forma conveniente. O que precisa verificar, quando um político me procura, a primeira afirmação que eu faço é a seguinte: político é mentiroso, bandido, oportunista, desqualificado. Eles me olham assim meio assustado, eu falo, essa é a opinião que as pessoas têm dos políticos. Então, o que o político precisa fazer é retirar essa imagem negativa a partir de um discurso mais consistente. Quantas vezes eu recebi candidatos do interior, Mauro, que vinham lá, não, tem que melhorar a educação, tem que melhorar a saúde. Aí eu começo a fazer algumas perguntas. Eu falo, quanto ganha um professor lá na sua cidade? Quantos alunos fora da sala de aula? Quantas salas de aula estão precisando de equipamento? Não sabia. Quanto ganha um médico? Qual é a duração de uma fila para que a pessoa seja atendida? Não sabia. Então, nesses casos, eu peço para voltar, levantar essas informações, e aí sim ele vai poder fazer um discurso com um conteúdo mais consistente. Porque se falar por falar, apenas por falar, continua firmando essa imagem negativa que o político tem. Qual a diferença, Polito, entre oratória e retórica? A oratória é a arte de falar em público. A retórica é a ordenação didática da fala. Como é que você inicia, prepara, desenvolve e conclui. Essa é em linhas gerais, é essa a ideia básica. A retórica vem de Aristóteles, 4 séculos antes de Cristo, na Arte Retórica, o próprio livro dele, é a obra mais antiga que chegou até os nossos dias. E uma obra extraordinária que fala de oratória de uma maneira mais abrangente, as instituições oratórias de Quintiliano, no ano 75 da nossa era. Então, aí dá para ver bem a diferença entre um e outro. Aquele que sabe só de retórica não é necessariamente um bom orador. E um bom orador que não se preocupa com a retórica, ele pode perder muito desse dom que ele tem para transmitir as suas ideias também. Você destacou agora, Polito, sobre a necessidade das pessoas trazerem os conteúdos, né? Sem os conteúdos, os discursos não vão acontecer com substância, né? Em que medida essa situação que a gente vive hoje de polarização, ideologização de todos os temas, né? Quando isso está incluído ali, sem o verdadeiro fundamento, sem a base para a discussão, sem esses números, sem essas informações que você falou que são importantes, isso também se perde? Eu sempre acho muito boa a discussão, né? Polarizado ou não, quanto mais as pessoas discutirem, melhor. É evidente que um bolsonarista jamais vai convencer um petista das suas ideias e vice-versa, um petista jamais vai convencer um bolsonarista. Mas dessa troca de ideias, você sabe que a palavra cala, ela fica. Às vezes a pessoa resiste, ela não concorda, mas depois, ali no cantinho dela, refletindo um pouquinho, a partir de outras informações, ela pode chegar a um bom senso e ter uma opinião um pouco mais balizada. Agora, Mauro, hoje nós falamos em polarização aqui como se isso fosse uma novidade. Nos anos 70, nós tínhamos a Arena e tínhamos o PMDB, ou MDB na época. Mais polarização que aquilo, um não podia ver o outro na frente. Eu me lembro que eu estava assistindo a uma palestra do padre Vasconcelos, que era partidário do governo, e na sala de aula havia apenas MDBistas. Eu falei, esse camarada vai ser destroçado aqui, porque como é que ele vai falar dentro de uma plateia que não quer saber de ouvir? E ali foi um exemplo interessantíssimo, foi uma grande aula para mim. Ele chegou na frente daquela plateia hostil e cumprimentou os ouvintes dessa forma. Ele disse, minha gente,
minha boa gente, muito boa noite. Ora, quem é que vai ficar contra aquele que cumprimenta com esse carinho? Então, ele conseguiu quebrar a resistência da oposição apenas no vocativo, na maneira de cumprimentar. Tony Mastalha, como um bolsonarista consegue captar a atenção de um petista e vice-versa? Porque as pessoas, não precisa concordar, mas precisa captar a atenção para ouvir o discurso, ouvir a oratória, o que está sendo falado ali, enfim. É, como é que isso pode ser feito, sendo que as pessoas hoje em dia, elas seguem as pessoas que elas querem ouvir, elas não querem ouvir o contraditório, né? Antes a gente abria um jornal, lia um editorial, formava uma opinião a respeito, hoje não tem mais isso. Eu quero seguir aquele que fala o que eu gosto. Tony. Então, Mauro, primeiro assim, queria destacar, é sempre um prazer escutar o Polito, poxa vida, sempre uma biblioteca viva, né? Sempre um conhecimento, então eu leio muito ele, gosto muito de acompanhar. Agora, a paixão pessoal minha é um passo antes, eu classifico assim, tomo essa liberdade, que é quando eu analiso e a gente vê que as maiores publicações no mundo inteiro hoje entendem que a comunicação não verbal é responsável por 85% do efetivo da comunicação. Então, eu tento trabalhar os meus clientes dentro de um entendimento de que se nós conseguirmos, quebrando todas aquelas carapaças, todos aqueles muros que durante anos eles desenvolveram nas suas atividades, quer sejam políticos ou professores ou executivos, mas gente que está sobre um estresse muito grande e a única maneira que eles conseguiram, e é uma maneira humana, é criar resistências aqui dentro que hoje não permite que eles possam é, atuar na sua comunicação de maneira mais potente. Então, o que eu tento fazer é exatamente desconstruir toda essa barreira para que o melhor dele possa sair, possa fazer. Eu sempre tento tirar qualquer fórmula de um personagem ou algo assim, porque todas as vezes, 100% das vezes que eu consegui que essa pessoa fizesse esse exercício, ele começa a encantar. Eu costumo dizer que um grande exemplo disso é o bebezinho, né? Como ele não passou por situações complicadas e ainda está começando a educação, toda a ação dele, eu estou com um neto de 2 anos, aqui é uma maravilha, um presente de Deus. Ele faz, ele vira, ele vai pegar alguma coisa, etc. Tal, a gente faz. Porque aquilo mexe com a gente, aquilo é gostoso, aquilo é verdadeiro. Então, o ideal do ideal para mim é eu fazer um processo desse com uma pessoa e aí entregar essa pessoa para o Polito, que aí o cara ele vai ser presidente dos Estados Unidos fácil, porque aí todo mundo vai se encantar, vai entender, vai ter clareza, vai ter tudo. E esse é o caminho. Então eu diria que entre extremos, que eu acho péssimo para falar a verdade, porque assim a gente perde tanto do meio tão rico, tantas pessoas a gente está deixando ir embora por causa dessa polarização. Mas assim, a única maneira é exatamente o lado que você estiver trabalhando, você fazer com que ela possa ter a plenitude, até a vida pessoal do cara melhora. É impressionante, é muito legal, Mauro. O Janaína Mauro, Pascoal. é um pontinho, só um pontinho, Fala, bem Tony. rápido, sobre essa polarização. Eu acho que ninguém no país escreveu mais sobre a comunicação do Bolsonaro e do Lula que eu. Já foram mais de 200 textos que eu escrevi. Não tenho dúvida. E num deles, eu falo sobre as virtudes do Bolsonaro como orador e as virtudes do Lula, depois os defeitos do Bolsonaro e os defeitos do Lula. Eu sabia que eu teria 100% dos leitores contra mim, porque quando eu falo bem do Bolsonaro, os vivo contra e vice-versa. E como eles iriam discordar, no final do texto, eu ponho a seguinte observação: eu falo, e se você não concordou com a análise que eu fiz, suba num palanque e conquiste 60 milhões de votos. Porque os caras não sabem falar, mas eles vão e conquistam 60 milhões de votos. Então vai lá e conquista para ver como é fácil. As duas que estão aqui hoje e que participaram de campanha sabem como não é fácil você conquistar um eleitorado. Esse é o ponto. Janaína Pascoal, que já esteve nas urnas, foi eleita deputada estadual, pode ser que volte às urnas novamente. É preciso buscar os votos que estão garantidos, são chamados dos votos da bolha, né? Na política moderna, enfim, falam-se bolha.
mas tem os votos daqueles que não estão ainda conquistados, aqueles que estão em dúvida, como persuadir, enfim, a oratória nesse papel, Janaína. Bom, primeiro, obrigada pelas aulas, né, dos colegas, né? Tônio e Polito deram aulas aqui de comunicação, de preparo. Olha, eu tenho... Sobre esse tema, na verdade, eu acho que não me compete muito falar, mas eu gostaria de aproveitar o ensejo para chamar o eleitorado à reflexão. Porque o que eu senti nesses 4 anos como parlamentar? E eu vou falar algo aqui que não vai pegar muito bem, mas eu senti que o povo gosta de ser enganado. O povo gosta de quem mente. É muito triste falar isso, tá? Mas assim, eu ouvi desde pequenininha que política é mentiroso, que é um absurdo, e que isso é péssimo. Só que é o seguinte, quando aparece alguém que fala a verdade pro povo, esse alguém só falta ser apedrejado. Porque era muito comum, as pessoas iam no meu gabinete para pedir algo que sequer era da minha competência, ou para exigir algo, né, que eu não podia fazer. Né? E o que eu sempre fiz? Falei a verdade. Eu falei, olha, isso eu posso, isso eu não posso, isso está errado. Né? E a reação, muitas vezes, era de uma emoção assustadora. Né? Algo como, então, para que eu tenho um deputado? Então, para que eu votei em você? Muito se fala que o político precisa ser técnico, que o político precisa ser preparado, mas quando o político vai ler o projeto e quer discutir no detalhe, ele é muito atacado, porque a dinâmica da nossa população é uma dinâmica personalista. A pessoa não quer saber o que o deputado pensa, o que o vereador propôs, quer saber com quem é que ele ou ela está, né? Com quem você está. Então, se você está com a direita, e hoje a direita é representada por Bolsonaro, você tem que aplaudir tudo que ele fala e faz. Se você está com a esquerda, e a esquerda hoje, né, a maior referência é Lula, você tem... Então, é um processo de emburrecimento. Né? Eu independentemente de cargo, eu penso que é um dever, né, como cidadã, como professora, como advogada, como ser humano, chamar as pessoas para essa reflexão, sabe? Porque a verdade é uma só. O povo gosta de ser enganado. Quando a gente vê o Lira lá tentando fazer com que os deputados briguem menos, por um projeto também com o qual não concordo, mas compreendo o objetivo, não, porque é horrível essa palhaçada, o povo gosta do barraco. O povo gosta. Porque quando eu fazia discussão técnica sem xingar o governador Dória, e eu fui uma das maiores fiscais do governo Dória, mas eu nunca xinguei o governador. Eu era cobrada. Por que você não xinga esse homem? Então, assim, eu penso que, para além da discussão de como buscar o voto, qual é a abordagem, como é que se prepara, é o seguinte, como é que a gente prepara a nossa população para evoluir como povo, entendeu? Vamos lá. Delegada Rose, eu não sabia se o seu pensamento estava concluído, doutora, mas entendi que sim. Delegada Rose, também já passou pelo crivo das urnas, enfim, a oratória como ferramenta para a persuasão dos eleitores. Delegada Rose, que foi parlamentar, foi deputada estadual, além de conhecer muito bem o legislativo, tinha um trabalho para o executivo, né? Foi líder de governo, carregava o executivo nas costas para muitas questões dentro da Assembleia Legislativa, né? Olha, eu estava ouvindo a Janaína falar e estava rindo aqui, né? Porque, de certa forma, ela tem razão na colocação dela. Às vezes, você tem a impressão que realmente o povo gosta de ser enganado. Porque o que acontecia com ela, eu fiquei 16 anos na Assembleia Legislativa, foram 4 mandatos. E as pessoas também me procuravam pedindo coisas que eu não podia fazer. E eu nunca fui de mentir para as pessoas. E eu dizia, olha, não posso por causa disso, 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 disso. Mas eles não queriam saber. Eles saíam do meu gabinete, iam no gabinete de outro deputado, que fazia um ofício para eles procurarem. A gente sabia que não ia dar certo, mas aquele era bom. Eu não, porque eu não quis atender
né? Eles vieram até mim e não quiseram atender. Então, essas coisas realmente acontecem. Mas tem uma coisa, durante toda a minha vida parlamentar, eu trabalhei em cima de uma bandeira, né? A minha bandeira sempre foi a luta contra a violência à mulher, discriminação. Claro, o deputado tem que fazer um pouco de tudo, ele tem que conhecer praticamente tudo para poder discutir, mas você sempre tem uma bandeira. E eu sempre tive uma tarja. A minha tarja era a delegada Rose, da primeira delegacia da mulher. É assim até hoje, nunca. Aliás, não me chamam nem de deputada. O tempo todo é delegada, delegado, delegado, que eu tenho muito orgulho, né? Mas o que eu acho que a oratória é extremamente importante. Você tem que saber falar. Porque às vezes você tem um grande conhecimento, mas você não consegue pôr para fora esse conhecimento. Você não sabe explicar de uma maneira didática para aquele que está te ouvindo o que você pensa, o que você pensa a respeito de determinado assunto. Você acaba se enrolando, indo, voltando e acaba não respondendo. Por isso, a oratória, você aprender a falar, aprender a se colocar na frente das pessoas é importante. Eu tenho uma coisa muito interessante. Eu ia fazer as minhas palestras, continuo até hoje, sobre violência contra a mulher, e quando você chega, você olha o público. E você olha o público e você sente aquilo que você tem que falar. Às vezes, aquilo que você preparou não é para aquele público. Você tem que mudar tudo, tudo, porque você tem que se adaptar àquele público que está te ouvindo. Então, graças a Deus, eu sempre consegui fazer isso, mas eu só falo das coisas que eu conheço, não me aventuro aí a falar de coisas que eu realmente não tenho segurança. Mas eu acho que é importante você conhecer o público que você vai falar, quem é a pessoa para a qual, quem são as pessoas para a qual você vai falar, e que você possa, sem dúvida, saber ter começo, meio e fim. E postura, eu acho, né? O Polito, se eu estiver errado, o Polito pode me chamar a atenção aí, Certíssima. mas Uma aula. a postura que você tem que ter, a mão no bolso, se apoiando na coisa, isso aí não passa, na realidade, muita confiança para quem está te ouvindo. Então, eu sempre procurei essas pequenas coisas, tomar cuidado para falar. Nunca frequentei a sua aula, viu, Polito? Mas ainda está em tempo de eu ir. Eu só fico triste e chateado pelo Polito, né? E por todos nós que usamos da oratória, né, para poder fazer a comunicação. Fico triste como a oratória apanha por conta do comportamento de diversos, de determinados políticos. Por exemplo, a briga entre Nicolas Ferreira e Janones. A gente sabe que aquilo lá, na hora do cafezinho, eles vão se abraçar, vão se dar as mãos. Então, tudo aquilo lá foi um cenário, foi um teatro, enfim. Em vez de usar a retórica, em vez de usar a oratória, em vez de fazer bons discursos, usar boas formas, né, de atingir o eleitor, aquele que elegeu e aquele que ainda pode ser conquistado, eles vão para a briga, vão chamar atenção nas redes sociais. E isso, para mim, na minha opinião, é uma surra na oratória. É uma pena, não é, Polito? E a Janaína tem razão, porque é o circo, né? Eu estava preocupado que eu não poderia fazer um convite. Sim. No dia 25 agora, às 9 horas da manhã, eu e a minha filha Raquel vamos fazer o lançamento. Esse aqui é o meu 35º livro sobre oratória, passo a passo para falar bem em público. Palestra de graça, e cada participante da palestra vai receber também de presente um livro. Não vai pagar nada da palestra e o livro vai como presente autografado para quem estiver lá. Então, vai ser no dia 25, às 9 da manhã. Entrando no meu Instagram, @Polito, pode fazer a inscrição por aí, porque a inscrição é obrigatória. Lá no prédio do CIE, na Tabapuã 445. Estou vendo aqui que dia 25 é uma terça-feira. Terça-feira, de manhã. Alguém tem que faltar aí no trabalho para poder assistir a isso aí. Você tinha feito uma pergunta, Não. Mauro? Vamos Antes de eu concluir. fazer o merchan? Eu vou passar rapidinho aqui. Eu tenho 2 temas, a gente tem pouquíssimos minutos. Eu nem vou ler Tony. Inteligência artificial nas eleições, mocinha ou bandida? A gente sabe que aí no começo do ano o TSE definiu normas para o uso da inteligência artificial nas eleições, mas é um debate posto, há os defensores, há os contrários, enfim. Mocinha ou vilã? Então, me faz lembrar sempre aquela história do avião, né?
Ah, inventaram o avião. Ai, que coisa maravilhosa. O avião leva as pessoas. Ai, que coisa maravilhosa. Vou poder viajar, etc. Tal. Ah, o avião está jogando bombas. Ah, o avião é um horror. O avião é um horror. Eu sabia. Quer dizer, o problema não era o avião, o problema são as pessoas e como elas usam o avião. A inteligência artificial é uma coisa maravilhosa. Alguém querer controlá-la vai querer fechar o Iguaçu, as cataratas, com um copo d'água. Isso aí é uma bobagem, não vai acontecer. Agora, nós precisamos desenhar e trabalhar cada vez mais bom senso no uso e penas pesadas, porque aí você está querendo ludibriar, iludir com algum fim, para quem fizer uma utilização criminosa disso. Ponto final. Agora, é uma coisa maravilhosa, porque bem usada vai levar a democracia para os pequeninos, vai levar posições importantes para os pequeninos. Nós precisamos sair do circo de que só meia dúzia curtem. Não, 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 não. Para esse país sair do lugar, ele tem que abrir muito mais, mas não vou me estender. Ela é maravilhosa. Vamos lá, o último assunto do programa de hoje, caso de polícia. Vamos sair aqui da capital, descer a serra e ir para Santos, porque todo mundo acompanhou aquele caso de violência que chocou todo mundo. Um idoso morreu ao ser agredido com uma voadora no peito. O César Torresi, 77 anos de idade, teria apoiado as mãos sobre o carro do agressor enquanto atravessava a rua com o seu neto, de 11, para ir até um shopping. E foi por essa razão que ele foi atacado pelo Tiago Gomes de Souza, 39 anos, que foi indiciado por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Enfim, delegada Rose, discussões cotidianas estão se transformando em confrontos fatais, as pessoas estão perdendo aí a paciência, os especialistas apontam fatores aí, estresse, polarização política, falta de valores, enfim, o que está acontecendo? Como é que a polícia pensa isso? Olha, Mauro, nós estamos vivendo um momento de uma intolerância extremamente perigosa. Intolerância com tudo. Com o seu modo de pensar, com o seu modo de agir, com o seu modo de vestir, com aquilo que você faz. Se você ultrapassa o carro da pessoa, se você buzina. É alguma coisa tão incrível que a gente está vendo que você tem medo hoje, medo de tomar qualquer tipo de atitude. Se você estiver no carro e alguém te fechar, você tem que abrir o vidro e falar: olha, desculpa, viu? Porque eu que te fechei. Nós estamos nessa situação. Essa situação dessa voadora que esse senhor deu num senhor de 77 anos, hoje eu vi alguma coisa na televisão e ele chora, pede perdão. Poxa, pensa frio, pensa nisso antes do que matar uma pessoa. O que ele achava que ia acontecer com um senhor de 77 anos só porque apoiou a mão no carro dele? Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado, começar a trabalhar um pouquinho mais a intolerância que as pessoas estão tendo com tudo e com todos. Eu dizia que nós sairíamos piores. Eu não gosto de ser pessimista, mas eu dizia que nós sairíamos piores da pandemia. Eu Tem isso. concordo. Eu achei que quando a pandemia acabasse, nós sairíamos mais humanos, mais solidários uns com os outros, e foi tudo ao contrário. Nós acabamos saindo mais individualistas, preocupados com o nosso próprio umbigo e intolerantes a qualquer situação. Pouquíssimos segundos aqui para as perguntas da audiência. A delegada Rosa está com a palavra. Sua avaliação, a Mariana Costa está no Facebook, sua avaliação sobre os PMs usarem as câmeras acopladas à farda a seu critério, ao critério da PM, né? Eu acho que não há problema nenhum, pode usar, o que o governador Tarcísio está fazendo está correto. Tá? E eu acho, inclusive, que os PMs deveriam querer estar com elas 24 horas no seu trabalho, porque se imputa tanta coisa à polícia, e com a câmera eles poderiam mostrar que nem tudo aquilo que está se falando é uma realidade. Doutora Janaína, bem rapidinho, poucos segundos. Pedro Martins no Instagram. Há de uns anos para cá, segundo ele, um segmento populacional que está inserido nos fanatismos religiosos e políticos. Olha, o Brasil é um país plural, né, com muitas religiões, todas importantes. É também um país laico, que significa que todas as religiões têm espaço nas esferas de poder, sem dar prioridade para qualquer delas. Agora, o que eu tenho sentido é que algumas figuras públicas exageram, né, ao trazer para o mundo político o discurso religioso.
e, com isso, acabam afastando determinados grupos da população. Tá? Eu dou um exemplo aqui, sem querer ofender, o intuito é até de aconselhar, no bom sentido, quem sou eu, mas o discurso da dona Michele. Né? Dona Michele tem um discurso excessivamente religioso, que faz com que pessoas, por exemplo, que sejam homossexuais, transexuais, seguidoras da Umbanda, do Candomblé, mesmo tendo um olhar mais à direita, fiquem com medo de um eventual governo dela. Então, é necessário, não é que é separar, as pessoas não precisam fingir que não tem uma religião, não ficam proibidas de falar das suas crenças, mas essa excessiva mistura, essa dureza no discurso é ruim, inclusive para a própria direita. Reinaldo Polito, muito rapidinho. Algum político atual que tenha a comunicação assemelhada com o de Jânio Quadros? É o Lucas Almeida no Facebook. Pergunta. Cada um é um. O melhor orador na política recente foi o Roberto Jefferson, agora está fora de combate. Um que tem um pavio muito curto, mas é um orador excepcional, é o Ciro Gomes. O Ciro Gomes tem voz bonita, tem postura, tem conteúdo, tem capacidade de persuasão, ele é extraordinário. O problema dele é aquele paviozinho curto que ele estraga tudo com uma frase às vezes. E o Jaime com a gente sempre, valeu Jaime aqui pelo WhatsApp, ele pergunta, Tony, as grandes e médias marcas estão se tornando feministas e estão defendendo o meio ambiente por pressão do mercado? Não tenha dúvida disso, isso é tudo canalice. A grande maioria deles está fingindo e está fazendo a propaganda. Vou aproveitar meu tempo para dizer, por favor, Janaína e por favor, delegada, não abandonem as suas ações. O Brasil precisa de vocês, precisa de mulheres legislando, atuando no executivo, no legislativo. Nós precisamos, não nos deixem sós. Lindo, obrigada, amor. Obrigada. Ponto final, gente, no programa Gente que Fala de hoje, vou correr aqui o agradecimento em nome de toda a nossa equipe, Rosmarie Correia, delegada de polícia, delegada Rose, presidente do Conselho Estadual da Condição Feminina, Tony Mastaler, ator publicitário, diretor e criador de estratégias de marketing político, Reinaldo Polito, palestrante, mestre em ciências da comunicação, professor de oratória nos cursos de pós-graduação da ECA, Universidade de São Paulo, e a doutora Janaína Pascoal, advogada, professora de Direito Penal na USP e ex-deputada estadual. Gente, muito obrigado, voltem sempre. Programa Gente que Fala fica por aqui, sempre realização da ABCom, 23 anos no ar, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação, Luiz Ferro, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e ouvinte, você, espectador, internauta, a razão da nossa presença sempre por aqui. A gente volta amanhã pela 365, pela AltV, redes sociais, YouTube e à noite a retransmissão pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Lucas Neto chegando aqui na programação da 365, ele vem com o melhor para a melhor idade. Bom programa para você, Lucas. Uma boa tarde para a audiência. A gente volta amanhã. Tchau. Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCom.